pode ficar de pé um pouquinho, só para nós lermos a palavra de Deus. Quem está feliz nessa manhã, diga eu estou. Quem não está, não precisa dizer nada, porque a Bíblia diz que o que sai da nossa boca. Então, o que você falou, eu estou. Então, profetizamos e declaramos que realmente está. Não é isso? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios. Um texto muito conhecido. Está no capítulo 6. E nós vamos ler do versículo, apenas um versículo, versículo 12. 6:12. Se puder abrir mais, estou me sentindo dentro de uma lata de... Aquelas latas que tem carne enlatada, sabe? Quem é antigo aí sabe, não sei se comeu já carne na lata. Uma vez eu experimentei isso lá no Maranhão, rapaz do céu. E é bom o negócio. Quem achou, diga eu achei. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na versão aqui do Data Show, mas se você tiver na sua, acompanha aí também, você que está em casa. Diz assim, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Antes de você sentar, abaixe sua cabeça. Pai, nós já te louvamos, como a canção diz, te exaltamos em todo o tempo. Tu és santo. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Que então, Pai, a palavra encontre lugar em nossos corações, para que venhamos sair daqui alimentados por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Se você vai anotar, essa é uma palavra que o Senhor tem gerado no meu coração há algum tempo. Ela já está alinhada com o céu já faz alguns dias. E já deveria ter ministrado ela, mas a gente tem esse entendimento que não é o que eu quero, não é da forma que eu imagino, mas sim da forma que o Senhor deseja. Então, se você vai anotar, o tema da palavra é decida suas guerras. Diga para a pessoa do seu lado, decida suas guerras, meu irmão. E por incrível que pareça, não tem nada a ver com o momento geopolítico, enfim, do que nós estamos vivendo agora. Mas eu não posso deixar de citar o que está acontecendo no Oriente Médio. Citar de uma forma muito superficial, até porque nós precisaríamos de mais tempo para explicar todo o contexto religioso, enfim, teológico, escatológico, de todo esse ambiente, e não é sobre isso nessa manhã. Porém, é importante nós estarmos atentos. Você sabia que o cristão tem Israel como seu relógio? Você sabia que para nós como cristãos, nós deveríamos caminhar exatamente como Israel, como o nosso relógio? O Senhor fala sobre isso. E o termômetro é tudo aquilo que envolve essa terra santa. Por isso, terra santa. Você sabia que Israel é o povo que Deus escolheu para ser seu? Eu e você somos gentios, graças a Cristo Jesus. Então é muito importante você estar atento. Você não pode fazer disso um terrorismo escatológico, entendeu? Você não pode fazer disso, olha, porque agora é isso, os sinais é dessa forma. Não. Diga assim para a pessoa do seu lado, viva leve. O papel do cristão é se preparar para a volta de Jesus. Isso em qualquer momento da nossa vida e caminhada. Então não é porque você de repente nasceu num berço evangélico que a sua salvação está garantida. E nem tampouco porque você tem uma carteirinha de pastor ou qualquer outra coisa, assim como nós, que isso também nos garante a eternidade. E também não é pelo tempo, entende? Porque a Bíblia fala, muitos em meu nome expulsaram demônio, não é isso? Vão chegar para ele e dizer assim, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso. E aí o próprio Deus vai dizer, mas eu não te conheço. Aguenta aqui que eu tenho outro lugar preparado para ti. Então, para qualquer lugar de opinião que a gente corra, a verdade é, nós temos que estar preparados em todo o tempo para a volta do nosso Senhor, amém?
Mas voltando ao que o Senhor ministrou no meu coração, já tem um dia sobre isso, comentei com algumas pessoas, que eu vejo que nesse tempo onde nós estamos sendo bombardeados de tantas coisas, talvez como nunca na face da terra, o cristão, o não cristão, enfim, o ambiente está sendo tão propício a gente se perder muitas vezes dentro de nós. A gente vive um tempo muito aflorado de várias coisas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente trabalhista, seja no ambiente até inclusive cristão, onde tem surgido tantas coisas, né? Tantas coisas que a Bíblia já dizia lá atrás, né? Que nos últimos dias haveriam falsos profetas, nos últimos dias, sabe, a verdade já não teria o peso da verdade, não porque ela deixou de ser verdade, mas pelo coração das pessoas. A verdade seria como comichão nos seus ouvidos, então não entraria. Enfim, mas a verdade é que nesse tempo é muito importante nós termos uma mente focada, uma mente direcionada por tudo aquilo que Deus já nos falou. Então, no meio de tantas coisas, onde tem conflitos geopolíticos, espirituais, sabe, um conflito de que eu acho que é desse jeito, eu acho daquilo, é importante nós pararmos e dizer assim, não, eu preciso tomar decisões certas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O cristão tem como, o cristão, sabe, pode fazer, o cristão deve fazer, e ele precisa compreender então quais são as suas guerras. E quais são a forma de lutar com elas. E isso nos leva a um lugar muito claro, que não tem como a gente pensar em lidar com tudo isso, sem não for a palavra de Deus. Você pode levantar sua Bíblia mais alto que você puder? Diga assim comigo, a única forma de eu decidir sobre a minha vida está nesse livro. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Então não tem nada a ver com o que você acha, mas tem sim a ver como você toma as suas decisões. E a primeira delas está lá em Efésios capítulo 4, no versículo 26. Olha só, Efésios 4, versículo 26. É sempre bom lembrar que Paulo, ele escreve para a igreja, irmãos. É muito bom você entender que quando Paulo fala as suas cartas às igrejas, não é por de fora. É muito importante todas as vezes que você ler as cartas de Paulo, você entender que, peraí, não é para os outros, é para mim isso. Quando você tem essa percepção da leitura de Paulo, você começa a entender que, não, mas peraí, é isso aqui que eu tenho que então ajustar. E aqui ele diz assim, ó, quando ficarem irados, não peque. Não permita que o sol se ponha enquanto dura a ira de vocês. Diga assim comigo, quando ficarem irados, não pequem. A primeira escolha e a primeira decisão, se eu devo ou então entrar numa guerra, é entender que não é na carne que eu resolvo as coisas. Não é na carne que eu resolvo as coisas. Esses dias para trás, o pastor Aurélio trouxe um exemplo, e eu acho que o Luiz Saião falou sobre isso, que um dos grandes problemas do ser humano é ter razão. Não é isso? Porque quando tem a razão, ele acha que ele está super poderoso. Ele pode fazer tudo. Então, de repente, o cara corta a frente dele, ele pode sair do carro e xingar o cara, e daqui a pouco o cara de lá puxa um revólver, dá um tiro, pronto, acabou a vida dele, perdeu por causa da razão. E aí vem as coisas, né? E aí vem todo esse processo de ter uma noção de que as coisas não são resolvidas na carne. Quando Paulo está falando em Efésios, ele diz assim, irmãos, quando vocês ficarem irados, diga assim comigo, ficar brabo, chateado, irado, vontade de desganar, mas tem que fazer a carinha, tá? Vontade de desganar, tem que fazer a carinha, senão não faz sentido. Vontade de desganar, fala, vontade. Mas eu não posso decidir na carne. Todos estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Então, tem uma guerra, tem uma situação. Você foi provado em alguma coisa. Principalmente com quem tem feridas na alma. E aqui eu abro um parênteses.
Tem muitas pessoas, você sabia, que estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus de capa a capa, mas ainda não foram curados. São libertos, mas não foram curados. E as pessoas aqui, elas confundem o que é libertação e o que é cura. Tem muita gente que, infelizmente, ainda pondera o seu passado como uma realidade aprisional. Onde, por exemplo, se não me feriram, então, da maneira que me ferires, eu também vou ferir. Cria até versículos, entende? Não, peraí. Muita gente, irmãos, e eu digo para você, com toda consciência, existem ainda travas, literalmente, que estão relacionadas, inclusive, a de fato, nascer de novo. Se nós fôssemos, de fato, coerentes com aquilo que nós recebemos de Deus, nós éramos constrangidos a resolver tudo na nossa vida. Inclusive, depois de anos, ou talvez tantas experiências, reconhecer que nunca aceitou Jesus de verdade. Olha que forte isso. Porque às vezes, dentro do nosso casamento, a gente maltrata o cônjuge, a gente maltrata os filhos, a gente maltrata toda a situação. Isso é fruto de quem? De alguém carnal. De alguém que ainda resolve as coisas tudo no seu olhar natural. Não, peraí, é desse jeito. Quer ver o seguinte, eu aprendi assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas o cara entregou a vida para Jesus, como único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como ele ter ainda esse pensamento. Não tem como, não existe a possibilidade, irmãos. Se você ainda pratica coisas do seu velho homem, como diz a palavra, você ainda é uma criatura caída, desculpa a expressão. Mas é a verdade. O novo homem não é em cima de uma placa de igreja, não tem a ver com o governo. O novo homem tem a ver com Cristo. Nova criatura. Alguém que se deixa tratar pela sua palavra. Alguém que tem a sua vida partilhada, porque recebeu do Senhor, então partilha. Agora você imagina, se fosse assim, a palavra do Senhor não tinha chamado a gente de rios de água viva. Nos daria o quê? Vocês são lagoas, ou como diz a palavra, cisternas rotas. Você já parou para analisar o que é uma cisterna rota, irmão? Mas por que nós hoje vivemos tantas guerras, nos metemos em tantas coisas? Eu não quero entrar no ambiente político da coisa, mas irmãos, que ridículo isso. Desculpa a expressão. Não, porque agora eu sou esse, porque eu sou aquele. Irmãos, não tinha nem que houver discussões quanto a isso. Mas infelizmente, por ter um olhar carnal, muitas vezes nós decidimos guerrear com as nossas armas. Com o nosso braço. Do jeito que a gente quer. Não, peraí, eu vou fazer dessa forma. Sabe, não, porque é o seguinte, dessa forma eu sei que eu tenho que fazer. Quer ver, irmão, quando são problemas que você precisa sentar, conversar, olhar nos olhos? Ah, irmãos, como é difícil isso, né? E eu quero dizer para você nessa manhã, sabe o que vai curar as guerras, vai parar as guerras dentro de você? Quando você se revestir de autoridade, sentar na frente da pessoa e dizer assim, de hoje não passa, vamos resolver nossos problemas. Porque problema não foi feito para ser administrado. Quando estão entendendo até aqui o que eu estou falando? A palavra é clara. Efésios 6,12 deixa muito claro que a nossa luta não é, diga assim comigo, não é contra pessoas. Eu estou falando das minhas palavras para você entender. Entenda que Paulo está dizendo aos nossos irmãos, preste atenção, há muitos desafios. Mas vocês têm que entender que a guerra não é contra pessoas. Existe uma artimanha de Satanás, como eu canso de dizer. Se tem um propósito de Deus para a eternidade, também tem um propósito de Satanás para a eternidade. Só que Satanás é o inferno, Deus é o céu. Você está entendendo? Uma vez a pastora Márcia falou para mim uma coisa que isso caiu no meu coração assim de uma maneira, sabe, extraordinária. Que de fato é Satanás, ele às vezes não vai cansar a gente com grandes coisas, irmão. São pequenas coisas. Afinal de contas, o que é experimentar só a mordidinha do fruto proibido? Não foi assim que ele falou para Eva? Você sabia que ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Você viu que ele não fez nenhum teatro, você viu que ele não fez nenhum podcast, você viu que ele não ensinou nada, ele só jogou o quê? Uma semente.
E sabe o que muitas coisas acontecem quando a gente sai do propósito? Ira, como diz a palavra. Sabe, um exemplo clássico. Por que o versículo continua dizendo assim, ó, não se deixe pôr o sol sobre vocês? Sabe por quê? Porque justamente mexe com orgulho. Não, eu não vou falar isso hoje não, porque se eu for falar hoje, sabe, se eu for falar hoje, irmãos, entenda, uma pessoa revestida daquilo que é o Senhor, primeiro, ela entende de mundo espiritual, ela sabe que aquilo ali é uma seta, ela sabe que aquilo é um dardo. Agora, se você vive num ambiente carnal, você vai repetir automaticamente, porque nós somos a nossa reação, sim ou não? Nós somos a nossa reação. Quantas coisas se levantam contra nós, a gente já nem para e pensa, já vai papuf e vai. Os coléricos de plantão aí nem se diga, os sanguíneos, meu Deus do céu. Já, como é que é? A veia já engrossa, é aqui, quero resolver. Diga para a pessoa do seu lado, não é assim. Deixa Deus te usar como profeta, diga assim, não é assim. Sabe, irmãos, isso nós temos que entender. Que se fosse por provocações, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Jesus nos deixou claro como se trata provocações. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro 2, 23. Jesus, irmãos, com todo o peso, com tudo aquilo que tinha, olha o que ele disse. A Bíblia diz assim, ó, quando ele era o quê? Vamos ler junto aqui no Data Show? 1, 2, 3 e... Quando ele era... não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com... Olha só, para e pensa sobre as tuas decisões ultimamente, como é que são. Se nós somos cristãos, a palavra diz que nós somos o quê? Pequenos cristos. E antes de mais nada, eu quero deixar claro para você que essa palavra, como eu disse, Deus falou comigo já tem um tempo quanto a isso. De aprender a decidir quais guerras eu tenho que enfrentar. Por isso que Ele me trouxe essa realidade de posicionamento. E eu não estou falando nada, absolutamente nada fora do que a palavra de Deus diz. Se as minhas decisões ainda estão de revide, se as minhas decisões têm a ver ainda com, de repente, sabe, porque eu quero ferir fulano de tal, nunca eu vou vencer essa guerra. Porque ela ainda está no âmbito da carnalidade. Você pode ter uma boa sabedoria, você pode ser uma pessoa que sabe conversar, você pode ser um diplomata, um político da coisa. Sabe aquela pessoa que sabe estar em todos os ambientes? Sabe, não é verdade. E sabe, dividido em todas as opiniões e tudo mais. Você pode ser uma pessoa boa de conversa, você pode ser o que você quiser ser. Mas a verdade é que se o teu coração estiver inclinado para a carne, essa guerra você vai perder. Essa guerra você já pode dizer que está perdida. Porque os teus olhos não estão no que a palavra de Deus nos mostra. Você sabia que tem muita gente que é um rebelde manso? Você já viu aquela criança que você diz assim para ela assim, ó, vou dar um exemplo. Não mexa nessa toalha. Aí a criança está assim, tá bom papai, eu não mexo na toalha, pode deixar. Não estou mexendo na toalha. Tem muita gente que faz assim com Deus. Deus fala assim, ó, não quero que você faça. E você sabe que está errado, nós sabemos que está errado. Mas a gente continua fazendo. Como se Deus não visse a intenção do nosso coração. Como se Deus não fizesse o esquadrinhamento do nosso coração. Como se Ele não soubesse as nossas motivações. Jesus matou a charada no meio de uma multidão que disse assim, ó, esse povo louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por que tem guerras que muitas vezes nós perdemos? Porque a gente tem até uma aparência de santidade para querer resolver. Mas dentro está que é uma arara. Dentro está que quer pegar pelo pescoço assim, não, mas... E ainda vem aquela desculpa, eu preciso dar exemplo. eu que sou crente aqui, né? Eu que sou crente, eu tenho que ser o crente aqui. Aí eu te pergunto, tem sentido isso? Quantos querem aprender mais do Senhor? Eu quero, irmão.
nós precisamos aprender a decidir as guerras que nós estamos lutando. Sabe por quê? Porque senão você vai correr errado. Você vai gastar todas as armas certas no lugar errado. E você vai cansar. Você já viu esse ditado? Você já viu essa forma que tem gente que corre errado no futebol mesmo? Inclusive eu tenho dado aula lá para os irmãos na quarta-feira à noite. Se vocês quiserem aprender, né, vou gravar um DVD e vou ensinar como não fazer. Ô irmão, só para dar uma quebrada no gelo. Mas a verdade é essa, irmão. Para e pensa, fecha teus olhos aí um minutinho. Sabe aquele problema que você ainda não resolveu? Sabe aquela situação que está para resolver? Sabe a afronta que você recebeu essa semana agora? Essa última semana que foi de fechamento para quem trabalha na área de vendas? Você estava doido para fechar um negócio? Você tinha certeza que uma pessoa ia dizer sim? Essa pessoa, pelo contrário, te humilhou, te expôs. Pois é, você vai encontrar com essa pessoa segunda-feira de manhã. E agora? A tua reação vai ser de alguém que foi insultado, mas não revidou, sofria, mas não fazia ameaça, mas entregava ao justo juiz. É sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, é importante nós entender que na carne nós vamos perder todas as coisas. E olha mais interessante quanto a isso. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago 4:1. Olha só o que o versículo diz. Diz assim, ó. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha aqui para mim. Você sabia que a maioria das guerras que eu e você enfrentamos não é porque foi do acaso. Não é porque, sabe, olha, meu Deus, o inferno se levantou contra mim. Satanás, não, irmãos. Tem a ver com as nossas escolhas, de novo. Sabe por que eu estou ministrando essa palavra nessa manhã? Porque o tema daquilo que Deus quer que nós venhamos viver esse ano é ser mais. Se você for parar e ver domingo passado, um culto extraordinário que nós tivemos, o final de semana que antecedeu o retiro dos jovens, tudo que tem acontecido num rio profético, vamos assim dizer, é nos levando a entender o que é ser mais. Você vai ver que a palavra do Senhor está nos direcionando para um ambiente onde nós precisamos entender que eu e você somos lidos. Senão o texto diz assim, ó, vocês são cartas que são só ouvidas. Não, nós somos lidos. Há um ambiente em que eu e você temos que nos posicionar, sim, mas existe como fazer isso. Então não é revidando, mas entendendo que a maioria das brigas ou guerras que eu tenho, vem de onde? Das paixões que guerreiam onde? Dentro de mim. E o que é paixões? É fruto da carne, irmão. É um ambiente onde você quer o seu primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro o meu umbigo. Não, porque eu tenho que fazer valer o que eu quero. Porque tem que ser do meu jeito, porque eu sou assim, porque tem que ser dessa forma. E aí você vive se desgastando, sabe, vive um ambiente chato, a sua casa não tem paz, o seu trabalho não tem paz, tudo que está à sua volta sempre tem um problema, você não sabe o que é uma semana passar para dizer assim, não, agora eu estou tranquilo, não, tudo vem desse lugar que está dentro de nós. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as feridas na alma, sobre aquilo que muitas vezes existe dentro da gente, que a gente não consegue liberar? Isso repete, irmãos. E aí você sempre acha que é o outro, você sempre acha que é outra pessoa, menos você. Nós tivemos um culto de casais sexta-feira, quem estava aqui presente? E o nosso testemunho, meu e da Priscila, que nós contamos para os irmãos, foi basicamente isso. Quantas vezes esse versículo foi base do nosso discipulado? Quantas vezes chegavam para nós e dizer assim, ó, sabe qual é o problema de vocês dentro do casamento? É que vocês ainda querem fazer vocês estarem muito vivos dentro desse relacionamento. As guerras, as contendas, é fruto de quê? Das paixões que estão dentro de vocês. E aí eu não consigo ver a minha esposa como alguém que soma. Eu não consigo ver a minha esposa como alguém que está do meu lado. Eu consigo ver o quê? Um inimigo que precisa ser abatido. E eu estou falando do casamento. Para agora sobre profissões. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer como tudo ao Senhor.
respeitando quem? Os nossos patrões, os encarregados. O cristão tem que ser o primeiro a dar exemplo, irmãos. Infelizmente nós estamos vendo uma geração que os cristãos são o primeiro a puxar motim na frente. É o primeiro a começar a falar de maledicência dentro de uma empresa. É o primeiro a usar a palavra ao contrário daquilo que é verdade. Porque o cristão deveria estar num posicionamento de apaziguadores. Mateus 5,9 diz que bem-aventurado quem? Os apaziguadores, porque deles é o reino dos céus. Mas não, você vê muita coisa, os crentes puxando a frente para fazer confusão. É os primeiros a querer falar, é o primeiro a levar contenda. É o primeiro a sair de um setor e para o outro e dizer assim, rapaz, eu passei por ali agora, cara, tu sabia que fulano de tal ganha mais do que tu? É o primeiro a pegar e ver uma situação lá e chega e diz assim lá no outro lado, pessoal, pois é, rapaz, aconteceu um negócio lá, se eu fosse vocês, eu se cuidava. Isso aí. Sabe aqueles endiabrados mesmo? Só chega aí, joga e vai embora. É assim, irmãos. Me perdoe, mas é a verdade. Enquanto que o nosso papel, irmãos, é ser sal e luz. Nosso papel era definir, não, essa guerra, não vou entrar. Eu não vou ser pivô. Eu não vou ser, pelo contrário, se for para fazer alguma coisa, que eu seja o quê? Voz do céu nesse momento. Sabe, irmãos, os irmãos que vivem nesse ambiente de atendimento ao público, como a minha vida inteira a gente participou também, e até hoje e tudo mais, é difícil. Mas sabe onde há graça e sabedoria de lidar nisso? Quando você conhece a palavra de Deus. E aí que é o problema, a maioria das pessoas não querem meditar sobre a palavra de Deus. Elas acham até bonito fazer parte de comunidades, no Instagram, no Facebook, que cola e copia um versículo bonito, papufa é legal. Mas a vida que é vida não está transformada. É uma vida ainda cheia de guerra, cheia de coisa, cheia de problemas. Precisa tudo é carnal. Levante sua mão para o céu assim como a minha e diga assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, aprenda uma coisa. Nem toda batalha é sua, irmão. Nem toda batalha é sua. Algumas batalhas que você está vendo são apenas distrações. Às vezes o diabo quer te tirar do foco. E não é por muita coisa. Decida nessa manhã, não, o que é meu, eu vou guerrear. Porque eu sei quais armas que eu tenho que usar. Havia um rei, você conhece a história do rei Josias. Ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. Mais de 30 anos como rei. E foi um rei extraordinário. E os antecessores deles foram uma perdição. Foram ruins. Mas por mais que lhe pareça incrível, uma criança de 8 anos tinha muito mais maturidade do que um senhor de idade. Sabe por quê? Porque dentro dele havia uma certeza que quem tinha que ganhar ele era o Espírito Santo de Deus. E detalhe, naquela época não existia. Não é que não existia, estava sobre alguns homens. Entende o que eu quero dizer? Hoje você tem um próprio Deus morando dentro de você e você não pergunta para ele o que fazer. Você já parou para pensar isso, irmão? Como é sério, Aurélio? Como é sério isso? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. É como se a ligação com o céu é automática, tem um download, sabe? É um cabo, não é nem um Wi-Fi para não ter problema. É a internet pura, limpa. Tudo que eu preciso é só eu fechar meus olhos, pedir, Senhor, Espírito Santo, me guia. Mas não, a gente entra num conflito. E esse rei foi um dos melhores reis que havia com o povo de Israel. Porque todas as decisões ele perguntava para o Senhor, o que eu tenho que fazer? Essa guerra é minha? Não, não é sua, então fica quieto. Essa guerra ali é sua? Não, não é, então fica quieto. Está tudo certo. Diga para a pessoa do seu lado, aprenda a decidir suas guerras. Aprenda a decidir. Se tem um cunho carnal, se tem uma revolta, se tem não entra, você vai perder. Você vai carregar um peso que não é seu. Agora, a segunda decisão. Abra comigo, por favor, ainda em Efésios. Lá no primeiro texto de capítulo 6, versículo 12.
onde fica claro qual é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga-se comigo, entrar na guerra certa é espiritual. Pastor, como assim? Não, deixa eu te dizer. Por trás de todo conflito, não é assim que acontece? Por trás de todo conflito, existe uma influência espiritual. Você acha que não? Por trás de qualquer coisa que eu e você está vivendo, tem um mundo espiritual ativo. E aqui é um grande problema das pessoas, porque as pessoas acham que o mundo espiritual é só uma manifestação demoníaca. Na maioria do caso, as pessoas acham que o mundo espiritual é só aquele momento que você está orando ali, então que você fecha os seus olhos, né? Tem uns que até fecham, fazem esse rito que é tão lindo, né? Não, agora vamos, né? Vamos dar as mãos, ou então vamos fazer assim, porque agora nós temos... Isso tudo é reverência, claro que é. É bonito, é lindo, mas o mundo espiritual é muito mais do que esse momento. É sobre isso que eu quero dizer. Amém? É 24 horas. 7 dias por semana. 365 dias no ano. Você é alvo no mundo espiritual. A Bíblia diz que ao nosso redor tem o quê? Anjos. E ao nosso derredor? Satanás, o inimigo, rugindo como leão, só querendo o quê? Uma brecha. Por exemplo, eu estou falando aqui nessa manhã, nesse domingo, tem gente me vendo pelo YouTube. Enfim, mas você acha que no mundo espiritual, o que está acontecendo aqui? Você acha que essa palavra não vai encontrar um repouso em algum coração? Você acha que a palavra de Deus, ela volta vazia? Faz assim, ó. Não. Mexe com estrutura, irmãos. Porque ela é uma espada, ela corta dos dois lados. Você está entendendo? Existe uma verdade quanto a isso. A gente precisa parar e voltar o que? Aos rudimentos da fé. O que eu estou falando nessa manhã é coisa básica. Não se ire, irmão. Você pode até se irar, mas não peque. Você tem que ter uma consciência daquilo que o Senhor quer de você. Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, todo mundo só lê sobre o capacete, sobre esse ambiente. Mas não, antes de tudo, ele está trazendo uma realidade. Olha, antes de vocês usarem tudo isso, até inclusive o próprio versículo do capítulo 6, fala uma coisa prática. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Depois ele fala, honrem aos seus pais para que seus dias o quê? Sejam prolongados na terra. Você está entendendo que o reino de Deus, ele é tomado à força? Sim, mas por princípios. Você quer destruir principados? Cumpra princípios, não é isso que a gente já tem entendido? Como é que você quer sair de uma escassez financeira se você não obedece princípios? Como é que você quer amor se você não ama? Como é que você quer perdão se você não perdoa? Como é que você quer, sabe, ter uma vida de santidade, mas você não quer se separar do mundo? Como é que você quer ser amigo de Deus e continua sendo amigo do mundo? Como é que você quer uma verdade na sua vida se você ainda continua mentindo? Entende que às vezes a gente enfeita demais o evangelho, coloca numa situação tão distante. E o evangelho, irmãos, é prática. Balança a pessoa do seu lado e diga assim, ó, é prática. Ontem a gente estava num lugar, eu e a Priscila, e do meu lado tinha um senhor de 62 anos. E nós conversando e tudo mais, e ele falava que eu me identifiquei para ele, ele perguntou para mim quem eu era, aquela coisa toda, né? E ele falou para mim assim, olha, sabe qual é o grande problema do cristão hoje? Ele falou exatamente isso para mim, e isso trouxe para mim, eu coloquei para ministrar nessa manhã também quanto a isso. O cristão, ele sabe falar muito bem, o problema é que a prática é péssima. Isso é forte, né, irmão? Isso é muito forte. A Bíblia diz que não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Gente, isso é muito sério. Cristão não deve dever. Pastor, mas eu devo por... Irmãos, eu não estou aqui em nome de Jesus, eu quero que você entenda, não é sobre comparar quem é o que não é, mas é sobre entender a realidade que cada um vive. Sabe, os dias são maus, são dias trabalhosos. Nós vemos sim, existe uma realidade. Mas quantos entendem e têm procurado buscar uma reserva?
que se acontecer alguma coisa. Sabe aquela história de como fazer o feijãozinho com arroz? Lembra do desenho do Pica-Pau? Enquanto a formiga estava empurrando toda a comida para o formigueiro, ele estava só voando. Lará, lará, lará. Aí veio o inverno, não tinha mais nada, ele foi bater na porta de quem tem. O que eu quero dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos parar de fantasiar o evangelho como se fosse uma coisa, sabe, de conto de fada. Lará, 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 lará. Olha para a pessoa do seu lado como profeta nessa manhã. Diga, como profeta nessa manhã. Eu declaro sobre você que caiam as escamas e que você entenda o que você carrega. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E uma guerra espiritual, irmãos, é lutar contra o pecado em si mesmo. Olha só, a gente gasta tanta guerra para lutar com os outros e o nosso pecado a gente administra. A gente acha bonitinho. É legal isso. Onde que se torna um pecado de estimação. Aí entra a iniquidade. Todo mundo sabe o que é iniquidade, né? Um pecado cauterizado. É aquela berruguinha que tem na ponta do dedo que você até acha bonito, fica assim, ó. E não procura um médico para queimar e tirar. Ou aquela coisinha que fica no pé assim, ó, que fica roçando. Sabe aquela de estimação, aquela coceirinha boa? Tem gente que acha que esse pecado está tudo certo. E não trata pecado como pecado. E aí gasta uma energia para lutar contra pessoas. Enquanto que essa guerra tem que ser lutada primeiro consigo mesmo. Irmãos, tem que ter choro. A Bíblia diz, se confessarem os vossos pecados uns aos outros, Deus é fiel e justo para perdoar todos eles. Você quer ser curado de um pecado? Você quer ser liberto dele? Olhe no olho de alguém e diga assim, ó, eu fiz isso, eu fiz dessa forma, eu preciso que me ajude nisso. Me ajuda. Eu não quero ser assim, eu não quero ser dessa forma, eu quero ir para cima. Então essa guerra é a certa. Você lutar para ser melhor, não aos olhos dos homens, mas aquilo que Deus desenhou a teu respeito. É você buscar em todo tempo um ambiente correto para lutar por quê? Pela essa santidade, lutar por aquilo que Deus clama e deseja que famílias sejam pontuadas na terra. Lutar por aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, aquilo que é para você. Outra coisa, irmão, expansão do reino. Isso é o nosso papel, irmão. Acabei de falar, você é carta viva. Qual é o reino que você está expandindo? O da tua ira? Da tua raiva? Das tuas desculpas? Das mentiras que você continua dizendo? Dos problemas que você está fazendo? Você está expandindo alguma coisa. Só que talvez não é aquela que Deus quer. Você está passando ferido perto de pessoas e está deixando o teu sangue ferido. E o Senhor está aqui, nós estamos nessa manhã para fazer algo extraordinário, reconhecendo que Cristo levou sobre si tudo. Tudo. Você está entendendo? Até o véu que nos separava foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Mas não, a gente insiste em querer viver uma vida judaizante. Onde é mais fácil eu pegar todo o tempo um boi e querer sacrificar lá. E não entender sobre graça, misericórdia, a fidelidade de Deus. Então se existe uma guerra na carne, existe aquela que é espiritual. E essa espiritual, com as armas certas, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Tanto aí que em Tiago, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo deixa claro, no versículo 7, Paulo diz assim, ó, combati o bom combate. Olha só, irmãos. Combati um bom combate. Como assim, um bom combate? É porque ele deixa claro, não tem o combate que eu sofro e tem um bom combate. Para um cristão, o bom combate é entender que tudo que ele fez, está aqui, ó, foi o Senhor que prometeu. Então a minha posição não está conforme o YouTube, um podcast que eu estou lendo. Está conforme a palavra de Deus tem me ensinado. E ele continua dizendo, terminei a corrida e guardei a fé. Como que um homem como Paulo, irmãos, vivendo tudo o que viveu, e eu não vou entrar nos detalhes, mas de naufrágio a prisões, irmãos. Tudo que você possa imaginar, ele diz que combateu um bom combate.
Não é um contrassenso para nós? E eu e você, qualquer dor de dente, a gente quer largar tudo. Talvez nesse momento estou falando para pessoas aqui que a vida inteira é um mau combate. Sabe por quê? Porque tem decidido guerrear as guerras que não é para ter guerreado. E aí sim o versículo não cabe na sua vida. Você não pode dizer que eu combati um bom combate só porque eu frequentei a igreja a minha vida inteira. Não é sobre isso. Combati um bom combate porque, sabe, eu fui regente de coral, eu fazia parte do louvor, eu tocava que era uma bênção, as pessoas caíam quando levantavam a mão. Se tudo isso que você fez, você não conseguiu dar a Deus o que devia, você não fez um bom combate. E talvez hoje, literalmente, há um cansaço, há um ambiente onde você está pagando um preço alto, porque talvez você está guerreando guerras que não é sua. Quando estão entendendo isso nessa manhã, diga amém. Combater um bom combate é ter a sua vida alinhado com aquilo que Deus quer, não com aquilo que você acha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você tem autoridade para dizer, combati um bom combate. Existem, irmãos, pessoas que são extraordinárias, são preciosas, mas infelizmente muitas delas têm usado armas diferentes para querer guerrear. E não é essa que o Senhor tem para nós. Diga assim, a guerra na carne, eu não luto, eu uso a palavra. Guerra no espírito, essa eu entro, porque as armas não são minhas, as armas são espirituais. Quantos estão entendendo? Terceira, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Aqui faz a diferença, irmãos, para você entender que não tem como você tirar um prego com uma chave de fenda. Não tem como você, sabe, querer parafusar alguma coisa com martelo. Diga assim comigo, cada situação, cada problema, cada desafio tem a forma certa. E aqui Paulo está dizendo isso aos irmãos de Coríntios mais uma vez. Versículo 4 diz assim, ó, as armas com as quais lutamos não são deste... Vamos ler alto? Vamos todo mundo ler junto aqui no Data Show? 1, 2, 3 e... As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você entendeu que tem arma certa? Você entendeu que talvez você hoje está achando que grito se trata com grito? Você está achando que de repente, sabe, que de repente você fazer valer a sua autoridade, você está lutando com... Não é sobre isso, igreja. Não é sobre isso. Sabe quais são as armas certas? Sabe quais são? Oração, faz assim comigo, oração, palavra, jejum, fé, amor, perdão, e aí vai. Você quer ver você desmontar uma pessoa que vai vir contigo com 10 pedras na mão, você chegar para ela e dizer assim, eu te amo, sabia? Não é verdade? Sabe por quê, irmãos? O amor constrange. Quantos já passaram essa experiência de ter gente falando, aquela coisa arada toda, de repente você... Não, Senhor, eu não vou revidar isso aí, vou deixar Deus ser Deus. E daqui a pouco você vê Deus fazendo as coisas. Mas como assim, né? Um dos testemunhos que a gente tem, eu morei numa cidade no Paraná. Meu pai está aqui, sabe disso também, alguns irmãos. Quando estava aqui no live que a gente teve dos jovens aqui, tinha um Jairo, que era um amigo meu. E naquele tempo foi um tempo muito bonito, foi precioso. Foi algo que o Senhor preparou para a gente crescer, amadurecer. E no começo da caminhada naquela cidade, eu sofri muito, que não cabe aqui o sofrimento. Experimentei de coisas que eu achava que eu nunca ia experimentar na vida. Mas uma coisa eu coloquei na minha vida, eu disse assim, peraí, eu não sou isso que eles estão falando. Irmãos, eu acho que um grande segredo de você permanecer de pé é saber quem você é para o Senhor. E o diabo, ele lança essa dúvida.
E a gente duvida que Deus nos ama tanto assim. Tem aquela canção que fala, né? Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama. É linda essa música, né? Como é que é o começo dela? Ele tem ciúme de mim. Seu amor é como um furacão. Esse basulho. Entende, irmãos? Aí a gente duvida que Deus os ama tanto. E a gente acha que não, isso não. Irmãos, e aí a gente tira os olhos do autor e consumador da nossa fé. A gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar os problemas. A gente tira os olhos daquele que está dizendo assim, ó, vem cá, vem aqui para os meus braços, vem estar comigo. Aí a gente, espera só um pouquinho, Jesus, que é melhor eu ficar aqui lambendo as minhas feridas. É melhor eu ficar aqui com esses probleminhas que parece que o Senhor nunca vai resolver. Jesus, é melhor eu ficar aqui. E Jesus dizendo assim, mas como assim? Olha o que eu lhe entreguei. Olha o que você tem acesso. Olha o que eu derramei sobre você. E a gente, não, Jesus, mas é porque os irmãos não me ligam mais. É porque lá o pastor só fala isso. E Jesus diz assim, mas o que importa? O que realmente importa? Eu dei a vida. Eu dei a vida. Eu fui com esse propósito. O meu inimigo, o inimigo que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quantos têm sentido a vida que vem do céu? A vida de Cristo. É sobre isso. E a gente para em qualquer coisa. Vai vindo, irmãos, eu não gosto de falar sobre isso, mas eu quero adiantar. Até porque, por favor, irmãos, por favor, repito, por favor. Não entra em embate políticos, irmãos, por favor. Não se deixa levar por isso. Tem a sua convicção, tem a sua convicção. Qual é a sua convicção? É a palavra. É a palavra. Olha, analisa pela palavra. Mas não entra nisso, pelo amor de Deus, irmãos. Isso é uma das desgraças que entrou no meio da igreja, irmãos. É uma das coisas mais terríveis nos últimos tempos, que tem tirado as pessoas do ambiente de comunhão, irmãos. Porque você sabia que independente do que você vota ou deixa de votar, você é meu irmão? Você entendeu isso? Independente disso, Cristo morreu por você assim como morreu por mim. E o que prevalece entre nós é o amor, que é o vínculo da paz. Como é que pode pessoas dizer assim, ó, não, eu não aceito esse tipo de gente aqui na minha igreja, eu sou anti isso, eu sou anti aquilo, está errado. Imagina, Jesus não tinha isso, irmão. Jesus não estava dessa forma. Você não precisa evidenciar aquilo que você carrega, irmão. Você só precisa viver. Tem muita gente que entra nessa modinha de postar coisa. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. E daqui a pouco faz coisas mais erradas do que não fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se for para, irmãos, eu já disse isso várias vezes. Se for para vir para a internet, que é um terreno totalmente sem lei, irmãos. Qualquer um fala o que quer, da forma que quer. Ninguém sabe de nada, mas fica bonito, é legal. Pelo amor de Deus, que Cristo seja o centro de todas as coisas. Que haja transformação, que haja milagre, que haja vida. Sabe, mas não entra nessa conversa que o mundo está enredando a igreja. Pelo amor de Deus, eu estou acabando de ler para vocês que as nossas armas são espirituais. Poderosas em Deus, não é em partido, não é em pessoas. Não é sobre isso, pelo amor de Jesus Cristo, meus irmãos. Eu não sou contra a política. Não é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Eu estou falando sobre se você decidir aquilo que é certo diante de Deus. Porque se você querer entrar numa guerra com armas erradas, você vai perder. E a palavra é clara que as nossas armas estão aqui e são práticas. Amor é decisão, perdão é decisão. Você está entendendo?
Não tem nada de espiritual que nós estamos. Espiritual que eu estou dizendo, tipo assim, ó. Não, eu tenho que fazer um jejum, porque, sabe, é dessa forma eu tenho que subir um monte. Irmãos, não é sobre isso. Esses são lugares de consagração. Amém. A Bíblia diz, é importante, é maravilhoso. Mas não adianta de nada você sair da sua casa brigado e querer ir para o monte, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não adianta de nada você dizer assim, não, eu vou para a igreja porque eu quero ir para a igreja, mas você não perdoa uma situação que aconteceu de manhã do teu lado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Talvez o cansaço que você está tendo é que as suas guerras, você tem deixado de lutar, para lutar guerras que não são suas. E nessa manhã, eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Aprenda a decidir as suas guerras. Para terminar, eu queria que colocasse, por favor, ali Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, me ajude. Peça para ela assim, me ajude a decidir certo. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, nós não podemos ficar perdendo tempo. Nós não podemos ficar dando voltas. Nós não podemos dar volta, irmãos. Sabe, irmãos, uma das formas de ver Cristo sendo revelado em nós é nós olharmos para dentro de nós. Porque Ele está aqui dentro. Os sinais acompanharão o que crê. Claro, a Bíblia diz, Jesus falava sobre isso. Mas muito mais do que a gente vê um milagre lá fora. Nossa, eu vi aquele cego vendo. Eu vi que é maravilhoso para a nossa fé. O maior milagre é olhar para dentro de você e dizer assim, se Jesus voltar hoje, eu vou estar com Ele. Sabe qual é o maior milagre? É você olhar para dentro de você e dizer assim, rapaz, como era difícil de perdoar. Hoje eu estou a ser bobo demais, eu só saio perdoando sem fazer nada. Porque é uma mudança de mente. É uma transformação do velho homem. É um ambiente claro de que quem domina a sua vida não é mais você. É o Espírito Santo. Para chegar num ponto de como Jesus nos ensinou. Se te derem um tapa de um lado da face, vire a outra. Isso é ser luz. Isso é ser mais nesses dias. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Entenda isso, eu até anotei isso aqui. O cristão, irmãos, ele não é covarde. Escute o que eu vou dizer. Não é covarde. Mas ele também não é briguento. Você está entendendo? O cristão, ele não é bobo. O cristão, ele sabe o que tem que fazer. Mas também ele não é levado por qualquer conversa. Entenda o que eu quero dizer para você. Não entre naquilo que não é para você entrar. E decida as guerras que você tem que guerrear. Quantos entenderam isso? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia também para já estar aqui na frente. Meus irmãos, no final das contas, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que vai ser lido sobre você não é sobre as guerras que você venceu. Você está entendendo? Sobre as brigas que você... É sobre os frutos que você deixou a outros. Frutos e frutos que permaneçam. Como as pessoas vão lembrar de você? Eu tenho uma lembrança muito boa do meu avô materno. Muito boa. Muito boa. Seu José de Oliveira Filho. O nome dele é Vulgo Biano. Cearense. Formigueiro, pai, ele era? Como é o nome da cidade que ele morou? Eu sei que era cearense. Homem brabo.
brabo que nem siri na lata, como diz. Mas sabe como uma das lembranças ruins que eu tenho do meu avô? Que tudo dele era justiça. Tudo dele era justiça. Tudo do meu avô era... Qualquer coisinha, era advogado. Qualquer coisinha, Ministério Público. Qualquer coisinha. De uma lombada que colocaram na frente da casa dele. Literal, estou falando isso literal. Há uma propaganda vindo, não, o que eu tenho que fazer é valer o meu direito. Meu avô pesou um botijão de gás para saber se tinha 13 quilos. Adivinha você? Não tinha. Sabe o que ele fez? Processou o depósito. Eu aprendi um ditado ouvindo um pastor lá da Paraíba, que é o pastor do meu tio, Zé Carlos de Oliveira. Ele disse assim, ó: torneira muito fechada tem vazamento. Quando você tem muitas pessoas que estão do seu lado, tudo é justiça, isso, aquilo, outro, você tem isso. Começa a olhar com outros olhos e veja, e analise o que o Senhor está querendo te ensinar. Às vezes, irmãos, nós perdemos as coisas, não é porque a gente não merecia, é porque a gente fez da forma errada. Eu já disse isso uma vez, não tem como você querer que Deus vai te dar um carro se você nem tirou a habilitação. Não tem como você querer coisas que você não está preparado para ter. E é aqui que mora o problema. A gente não aceita que o Senhor está cuidando da gente. A gente acha que Deus está nos castigando. Não, porque isso, irmãos, você acha que Deus tem prazer no castigo, irmão? Você acha que Deus não tem prazer em te ver prosperar, meu irmão? Mas sabe por que Ele não prospera pessoas? Porque o seu coração não está nele. Salmo 127 diz que como é ruim, complicado, doloroso, sabe, comer do pão que tão penosamente gradeaste. É inútil te levantar cedo e trabalhar e dormir tarde. É inútil. Se o Senhor não for o trono, se o Senhor não tiver como centro, de nada adianta. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que o Senhor tem nos levado a um ano de ser mais. E aí é o Espírito Santo que habita em você. O que é que você precisa ser mais? Mais amigo? Então faça amigos. Ah, mas eu vou me relacionar só com os mesmos que eu conheço. Isso não é amizade. Irmãos, olha só, quantas e quantas pessoas passam por você e você não é capaz de dizer assim: Deus te abençoe. Para e pensa. Faz um algo nessa semana, faz algo, diz assim: não, todo mundo que falar comigo, seja no posto de gasolina, seja no mercado, sabe, seja no telefone, as ligações erradas, aquelas que... Você é fulano de tal, sou... Não, eu estou ligando para... Não desliga na cara, faz um propósito. Não sou eu, mas eu quero dizer para você: Deus te abençoe. Você tem coragem de fazer esse propósito essa semana? Faz isso. Começa a liberar essa palavra, porque se tem guerras que você tem que lutar, o Senhor já te deu todas as ferramentas, todas as armas, a proteção, você já ganhou, já está tudo certo. Mas se você guerrear com Ele, agora se você guerrear sem Ele, você vai sofrer, você vai cansar, você vai perder tudo. Eu tenho ouvido alguns testemunhos, irmãos. Eu tenho ouvido alguns testemunhos do primeiro culto desse ano. A palavra é o que realmente importa. E naquele culto, o Senhor me falou algo muito forte, e quem vai lembrar disso, do que eu estou falando? Eu tive temor no que eu estava falando. Que esse seria um ano em que Deus ia tirar coisa de pessoas. E se fosse preciso, ia tirar tudo. Para que a pessoa entendesse o propósito que Deus tem com a vida dela. Eu tenho ouvido testemunhos de que pessoas têm perdido muitas coisas já. E sabe que o mais precioso disso, e eu digo para você e repito, é que as pessoas têm entendido e Deus tem restaurado tudo de novo. Porque o nosso Deus, irmãos, não é um Deus que penaliza. Deus não fez isso, irmão. Pelo contrário, Deus quer a gente. Porque tudo que você hoje administra não é seu. É você que acha que é. E aí é o nosso coração que quer as coisas. Não é meu, é meu. Não é. Seus filhos não são seus.
sua vida não é sua, seu casamento não é para te adorar, é para adorar o Senhor, a sua profissão só tem sentido se for para que a graça do Senhor passe por você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, meu irmão? Então para de decidir coisas que não quer que... Não guerreie mais guerras que não é para você guerrear. Comece a abrir os olhos e orar dessa forma: Senhor, que eu viva hoje aquilo que o Senhor tem para mim. Que eu faça hoje tudo que o Senhor já desenhou a meu respeito. Sabe, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor um pouco mais. Eu queria que você começasse se é perdão que você tem que pedir, peça perdão. Já faça isso agora. Senhor, eu tenho guerreado coisas que não é para me guerrear e por isso eu estou sofrendo. Talvez você não tenha esse entendimento, mas tem acontecido, então coloque isso diante do Senhor. Diga para Ele assim: Senhor, talvez eu não estou sabendo lidar com as coisas, e eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso e vai fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como diz a palavra do Senhor. Eu quero te ver orando, igreja. Comece a orar. Comece a declarar o amor ao Senhor. Comece a dizer para Ele o que você precisa. Abre o teu coração nessa manhã. Não liga quem está do teu lado. Você veio aqui porque Deus quer estar com você. Com você, em nome de Jesus. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Você consegue levantar as suas mãos e adorar o Senhor dessa forma? Aleluia! Declare! Os irmãos que vão estar servindo, aos que vão estar recebendo, deixa eu dizer algo para você. A ceia, ela é um ato memorial. Fazer isso em memória de mim. Várias maneiras de interpretações quanto à ceia. Nós cremos assim. Cremos que a ceia ela é um parte de um todo. Quando você bebe ela indignamente, você não apenas se prejudica, mas um corpo inteiro. Enfim. Mas independente disso, o principal, o cerne da Santa Ceia é um ambiente de reconciliação. O princípio da Santa Ceia é você dizer assim, ó, realmente eu sou um pecador. E por estar nessa condição eu preciso ceiar para deixar claro que eu creio no sacrifício de Jesus. E que se eu tenho algum acesso é através de Cristo. Então isso não tem absolutamente ninguém que pode dizer para você, inclusive a tua mente, que é uma mente pecadora, que não deixa você ceiar porque você acha, não porque isso, não porque aquilo outro, não porque dessa forma. Irmãos, ceia não é para santos, faz parte dos santos, porque ela é individual. Você não pode deixar de tomar ceia porque você sabe o fulano de tal estão te dizendo, não, examine-se pois o homem a si mesmo. Você não precisa de alguém dizer o que você não. Você tem o Espírito Santo de Deus.
Pastor, eu não me sinto digno. Peça perdão. Ah, pastor, mas eu que sou... Peça perdão. O problema é que chegar no lugar, ao trono da graça onde Cristo está, nos leva a um lugar de arrependimento. E o problema não é ceiar porque você não é digno, é porque você tem um coração duro e não quer se converter, não quer deixar ser tratado. Como diz o pastor Aurélio, não deixa cavar o coração para entrar, sabe, o perdão, o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Aí sempre os teus olhos, a tua lente vai ser do legalismo. Então é mais fácil eu não tomar ceia para dizer que eu estou certo, do que dizer assim: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Então quando os irmãos passarem, pegue e tome a ceia. Pegue e diga assim: Senhor, nessa manhã eu quero te pedir perdão, mas eu quero fazer parte. Eu quero fazer em memória de Ti. Eu estou aqui nessa manhã porque eu entendo do sacrifício de Jesus. Você está entendendo, igreja? Faça isso enquanto nós cantamos essa canção. Irmãos, podem servir a ceia. Enquanto você não recebeu a ceia ainda, continue orando, continue pedindo perdão se for o caso. Continue se consertando diante do Senhor. Se há alguém do seu lado, se alguém, vá lá e peça perdão. Sabe, faça isso com entendimento.